Quer se livrar de um problema enorme sem ter que fazer nada e ainda sair disso com uma superioridade moral, pelo menos suposta? Uma saída comum é terceirização da culpa. Culpe a vítima. E você não quer que o resto da sociedade se comova por essa vítima? Culpe a vítima usando algo que gera antipatia ou desprezo por ela. Por exemplo, na Covid-19. Para que adotar máscaras e medidas de fechamento que dão trabalho quando você pode falar que, abre aspas, só fracos, doentes e idosos devem se preocupar, fecha aspas. Afinal, você que está aí preocupado, mas é uma pessoa ativa, feliz, pra cima, atlética, não vai ter que se preocupar com esse problema que só matou centenas de milhares de brasileiros. Vai morrer gente? Vai morrer gente. São centenas de milhares, mas não são milhares como você. São milhares que não fariam falta. Lamento, fazer o que por eles? Essa terceirização cruel de responsabilidade vem de longa data. E ela é particularmente notável numa outra pandemia recente que a gente ainda enfrenta, que é a de AIDS. Começando por como e em quem essa doença foi descoberta. Em junho de 1981, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos publicou no seu boletim semanal uma descrição bem atípica de 5 casos de pneumonia em Los Angeles. Os 5 pacientes já tinham desenvolvido antes infecção por citomegalovírus e por candidíase e tinham um tipo de pneumonia que é típico de quando o sistema de defesa do corpo está enfraquecido, com uma deficiência imune ou imunodeficiência, o que é até comum em idosos. Só que os pacientes eram todos homens, jovens e sem histórico prévio de problemas de saúde. Ah, mas o detalhe, eram homossexuais. Esse pequeno detalhe marcou o começo da epidemia de HIV/AIDS, ou melhor, o começo do nosso reconhecimento dela, já que o vírus já estava se espalhando desde o começo do século XX lá na África Central e em grupos muito mais amplos de pessoas, só que a atenção só apareceu de fato para isso quando os casos começaram a ser reconhecidos em países ricos. Com o avanço da epidemia de HIV, a constatação de que os casos de AIDS na Europa e nas Américas estavam mais concentrados em homens gays virou uma conclusão super preconceituosa, a de que essa doença era um problema só dos homossexuais, que eles eram o único grupo de risco. Grupo de risco é inclusive um termo que nem se usa mais nessa situação. Esse tipo de apresentação praticamente convida o julgamento que, ao mesmo tempo que aliena as outras pessoas que podem contrair o vírus, que são todas basicamente, ainda implica uma culpa pela doença de quem contrai. Foi dessa ideia torta que surgiram termos como peste gay e foi por causa dela também que o HIV se espalhou com muito mais facilidade de porteira aberta, o que ajudou a discriminar muita gente já marginalizada. E quanto mais a gente entendeu o HIV e o que gera AIDS, mais claro ficou que todas as pessoas poderiam passar por esse problema. O HIV entra no corpo pelo contato sexual ou pelo sangue contaminado, e o vírus aproveita as nossas células imunes que deveriam atacar e destruir ele para fazer justamente o contrário. O vírus invade essas células e com isso ele consegue se estabelecer no corpo, onde, sem tratamento, pode passar anos destruindo as células imunes até o ponto onde elas não conseguem mais nos proteger de outras doenças, daí o nome imunodeficiência adquirida. Por isso, jovens com HIV passaram a morrer de doenças que normalmente não afetariam eles, como as infecções pulmonares. Nós precisamos de décadas de desenvolvimento de terapias até termos formas de controlar o vírus também, a ponto de a expectativa de vida de quem tem HIV hoje em dia se aproximar da de quem não tem. Mas isso era bem diferente em 1981. Na época, pegar o HIV era visto como uma sentença de morte. A pessoa começava a ficar doente toda hora, emagrecia, e aí surgiam algumas lesões na pele meio estranhas, e uma hora a pessoa acabava morrendo, infelizmente. Esse quadro misterioso, que foi descoberto entre homossexuais, caiu como uma luva numa sociedade ainda mais preconceituosa que a de hoje em dia. E esse preconceito inclui cientistas, claro. Por exemplo, o livro Histórias da AIDS no Brasil conta como um médico falou para a revista Veja, no começo da década de 80, que a AIDS provavelmente era causada pelo consumo de hormônios femininos e pela promiscuidade entre os homossexuais. O pessoal do podcast Ciência Suja, que também tem o apoio do Serrapilheira e que são nossos parceiros nesse vídeo aqui, investigou outros pesquisadores que, baseados em preconceito, forjaram teorias super absurdas para acusar homens gays de serem os causadores da AIDS
e para atribuir os sintomas da AIDS aos seus hábitos e não ao HIV. O Ciência Suja tem um episódio inteiro sobre a AIDS, que depois você pode acessar no conteúdo deles, nas plataformas de podcast ou aqui no YouTube mesmo. Agora, voltando para a nossa história. Muito por causa desse preconceito, os pesquisadores, médicos e boa parte da sociedade começaram a enxergar os homens gays como os únicos a serem afetados. Eles eram o grupo de risco, e essa expressão grupo de risco é inadequada por alguns motivos. Primeiro porque ela estigmatiza, ela joga um peso sobre os homens gays, como se fossem eles os culpados pela AIDS e pela epidemia, quando é um vírus que faz isso. E segundo que a grande questão para a transmissão do HIV não é a pessoa, e sim o que a pessoa faz, por que ela faz isso e em qual contexto ela faz isso. A gente já fala de alguns desses outros pontos, mas a lógica de grupo de risco fez com que, tirando os homens gays, o resto da população seguisse sem se preocupar muito com HIV, o que fez com que outros grupos de pessoas que poderiam evitar o vírus, depois que ele foi reconhecido, não se protegessem. Na mesma linha do pensamento de quem propôs o isolamento só dos mais vulneráveis para poder conter a Covid, enquanto o resto da população poderia continuar circulando sem precisar de máscaras ou distanciamento, o que absolutamente não funciona. Aos poucos, as autoridades dos Estados Unidos começaram a perceber que a AIDS estava se espalhando entre outros grupos que acabaram conhecidos como os 4Hs. Além de homossexuais, foram considerados grupos de risco os heroinômanos, que são as pessoas que usavam heroína ou drogas injetáveis, o que é uma via de transmissão e que por isso compartilhavam seringas com sangue contaminado, os hemofílicos, que são as pessoas com hemofilia, que são pessoas que dependem de medicamentos coagulantes que são feitos com a concentração do sangue de dezenas ou até centenas de doadores, o que aumenta muito as chances de um desses doadores serem contaminados antes de serem testados para HIV. E os haitianos, ou imigrantes haitianos, que são na sua maioria pretos e pobres, entre os quais o vírus circulava por dificuldades socioeconômicas, que aproximavam eles mais da prostituição e do consumo de drogas injetáveis. Repara que os 4H já eram grupos marginalizados, pessoas com dependência, pretos e pobres, alguns doentes e os gays. Enquanto isso, como o restante da população continuou a ser visto quase como imune à AIDS, o vírus se espalhou mesmo entre eles. Do começo dos anos 80 até o começo dos anos 90, 30 mil pessoas morreram por causa dessa infecção. Aqui no Brasil, a proporção de detecção de AIDS entre os sexos começou muito desigual, com mais de 30 homens detectados com HIV para cada mulher, só que no final da década de 2010, essa diferença já tinha caído para 1,6 homens com AIDS para cada mulher por conta da exposição. A primeira vez que o CDC dos Estados Unidos admitiu a possibilidade de transmissão heterossexual do HIV foi em janeiro de 83, 2 anos depois da descrição dos primeiros casos. Ou seja, todo mundo estava em risco, claro. Quando a incidência de AIDS começou a crescer entre mulheres e outras populações, como que aconteceu aqui até 2010, a ideia de grupo de risco foi caindo por terra. Aí entrou a ideia do comportamento de risco. Pela lógica do comportamento de risco, o problema não é ser um homem gay, e sim o sexo sem camisinha. Não é o usuário de droga, é o compartilhamento de seringa, que é um conceito bem melhor do que o de grupo de risco, mas ainda não é 100% adequado, porque ele se concentra nas atitudes individuais das pessoas, sem olhar para o que está acontecendo ao redor delas. Foi para poder incluir o contexto social na história da epidemia de HIV/AIDS que o conceito de vulnerabilidade foi criado. E quem começou a promover essa ideia não foram os profissionais ou as autoridades, mas sim ONGs e ativistas do movimento gay que estavam cansados de serem escanteados ou rotulados dessa forma. No Brasil foram pessoas como Herbert Daniel e João Silvério Trevisan. O que essa turma queria era mostrar que os grupos mais infectados pelo HIV muitas vezes estavam num contexto de vulnerabilidade, um contexto que ele sim aumentava o risco de adotarem comportamentos que favorecem a transmissão do vírus. Por exemplo, o caso dos haitianos. Esse caso mostra bem a diferença que a terceirização da culpa pode fazer e a confusão que isso gera. Depois de 34 casos de AIDS encontrados em haitianos nos Estados Unidos, como eles não se encaixavam nos grupos de risco conhecidos até então, o CDC concluiu que seriam um quarto fator de risco só ser haitiano. Daí eles foram incluídos nos 4H.
Isso gerou um estigma enorme para haitianos nos Estados Unidos, derrubou a economia por conta do turismo do Haiti, ao ponto de um presidente haitiano proibir a menção a HIV ou AIDS naquele país. Só que no próprio Haiti, o vírus circulava bem mais por relações heterossexuais e as mulheres cresciam desproporcionalmente, cresciam muito mais entre infectados, até se tornarem a maioria dos casos por lá. Ou seja, essa estigmatização só contribuiu para precarizar ainda mais a condição de vida dessas pessoas e para aumentar as chances do vírus circular. Muitos migraram para os Estados Unidos para fugir de um ciclo sem fim de violência, pobreza e desemprego que afeta o Haiti até hoje. Sem apoio, isso aumentava as chances deles caírem na prostituição, no tráfico, no consumo de drogas injetáveis ou em outras atividades que facilitavam o contato com HIV. Vê o que é a vulnerabilidade? É isso. Tem várias coisas que afetam a vulnerabilidade de uma pessoa ao HIV. Por exemplo, tem um sistema público de qualidade onde você mora? Esse sistema fornece preservativo, camisinha e coquetel antirretroviral? O salário mínimo é decente, dá condição de vida? Tem programa de combate à AIDS naquele governo? A pessoa tem acesso à educação, inclusive educação sexual? Tudo isso e muito mais influencia no risco de pegar HIV ou de se controlar a infecção. Assim como iludir as pessoas e vetar o amparo a indígenas na pandemia de Covid, agrava a situação e causa mais mortes. Mortes intencionais quando isso é tomado como decisão. Foi esse tipo de pensamento baseado em vulnerabilidades que moldou campanhas contra o HIV bem mais realistas e impactantes. Essas campanhas, que no começo também foram organizadas por ONGs, entendiam que pedir para as pessoas não fazerem sexo, como vinha acontecendo, era simplesmente irreal. Daí surgiram campanhas como a do cartaz Transe numa Boa de 1985. Ele dizia, abre aspas aí, sexo é bom, não deixa a AIDS acabar com isso. E arrematava com orientações como usar a camisinha. O avanço do tratamento contra a AIDS é inegável. A ciência salvou milhares de vidas e continua diminuindo a transmissão do vírus, inclusive com o protocolo de profilaxia pré-exposição, que é a PrEP, que dá remédios antes de alguém se expor a uma situação de risco e impede a infecção pelo vírus. Ou a profilaxia pós-exposição, a PEP, que aplica remédios em alta dose logo depois de uma exposição para eliminar a chance do HIV ter tempo de se esconder e se estabelecer no corpo. Só que esses avanços sozinhos não vão resolver a epidemia de HIV e AIDS. Em 2022, dados da UNAIDS mostram que o Brasil teve 55 mil novas infecções por HIV e 13 mil mortes por AIDS. O progresso médico-científico é muito positivo, só que a gente tem que também lidar com a vulnerabilidade e com as desigualdades. Tem gente pobre que não tem geladeira boa para poder guardar os remédios, e remédios modernos contra o HIV dependem disso. Aí esse medicamento apodrece na pia, isso sem contar que em certas regiões que são marcadas por conflitos, violência, inclusive violência sexual, que acaba sendo usada como arma de guerra, e locais onde profissionais de saúde são atacados justamente para não cuidarem da população, a situação pode ficar muito pior. Adianta ter coquetel antirretroviral de última geração numa situação dessa? E mesmo se um dia chegar a vacina contra o HIV, e a gente está na torcida para isso, ainda vamos precisar convencer as pessoas a se vacinarem. O que a vacina do HPV tem mostrado que não vai ser tão fácil assim, especialmente quando se mistura de novo vulnerabilidade com o tal do comportamento de risco. Aliás, na pandemia da Covid, essa ideia de grupo de risco voltou a causar problemas para a saúde pública, porque no fim a Covid matou muita gente de todas as faixas etárias e grupos, mesmo entre aqueles que não tinham risco mais alto. E parte dessas mortes, grande parte dela, poderia ter sido evitada se o governo tivesse pensado mais nas vulnerabilidades dos brasileiros e adotasse desde o começo medidas que ajudassem as populações mais pobres a se exporem menos ao vírus, ou se entendessem ou agissem como quem entende que discursos anti-vacina e tratamentos sem eficácia como os que foram promovidos pelas autoridades nacionais aumentam a vulnerabilidade à Covid. O tratamento sem eficácia garantida faz exatamente isso. Como disse o pessoal do Ciência Suja, tem política na ciência e deveria ter ciência também na política. Só assim a gente vai enfrentar direito problemas complexos que exigem muito mais do que avanços tecnológicos. Ainda mais quando a gente acaba atribuindo a culpa de um problema que nós aumentamos as chances dele acontecer para quem é muito mais vulnerável
e está muito mais em risco na outra ponta. Esse vídeo aqui é feito com o apoio do Serrapilheira, um instituto que apoia várias iniciativas de divulgação científica, incluindo Ciência Suja. Se você quiser receber os próximos vídeos dessa colaboração, aproveita, se inscreve aqui no canal, assim você recebe os vídeos regulares e também o nosso MesaCast, que é o Não Ficção, onde a gente discute ciência do dia a dia com especialistas. E como eu já falei por aqui, se você quiser conhecer o Ciência Suja, procura por ele na sua plataforma de podcast preferida. Eles têm episódios fantásticos, muitos ainda vão virar vídeos por aqui, a gente vai vendo eles. Até o próximo.